Tem alguns valores de senos que a gente já tem que saber isso decorado. Que valores são esses? Tem aquela famosa tabelinha que vocês aprendem, seno e cosseno, 30, 45 e 60. Às vezes, tem gente que coloca tangente aqui, tá? Tem essa famosa tabela que a gente começa com valores. Aqui, ó, a partir do seno. 1, 2, 3. Depois inverte. 3, 2, 1. Divide tudo por 2 e coloca a raiz quadrada no numerador de cada um. Só não coloca no 1 porque a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Tá? Então, raiz quadrada de 1 é o próprio 1, por isso que a gente não coloca a raiz quadrada. Já a tangente, a gente pega o numerador do de cima e pega o numerador do de baixo. Então, eu peguei o 1 do numerador de cima, aqui, ó, e o raiz de 3 do numerador de baixo. E vou fazendo isso. Para que minha tabelinha não ficar muito carregada, eu vou tirar esses círculos daqui. Bom, se eu tiver raiz quadrada de 2 e dividir por raiz quadrada de 2, que é o numerador de cada uma das frações, tanto do seno como do cosseno, a tangente de 45 vai ser 1. E a tangente de 60 vai ser raiz quadrada de 3 sobre 1, que é igual a raiz quadrada de 3. Então, ó, esses daqui são chamados de ângulos notáveis, porque aí é fácil da gente decorar. Esses daí são os principais. Quase sempre na questão vem o valor desses senos. Alguns senos e cossenos são primordiais vocês saberem decorados. Para quem quer se inteirar mais sobre o assunto, procura uma aula sobre, vou deixar aqui, sobre ciclos trigonométricos. Se você, ó, assistir uma aula de alguém que vai te dar aula de ciclos trigonométricos e você não entende, não desiste não, vai pro próximo. Vai para um outro vídeo. Ah, não entendi. Poxa, vou tentar ver um negócio na internet, mas não desiste. Tenta entender isso aqui direitinho, que isso aqui é importante, tá? Eu vou colocar aqui uns valores primordiais para que a gente saiba, ó. E geralmente muda de 90 em 90. Então a gente começa pelo zero. O seno de zero é zero e o cosseno de zero é 1. O seno de 90 graus é 1 e o cosseno de 90 graus é zero. Sempre que for 1, o outro vai ser zero. O seno de 180 é zero e o cosseno de 180 graus vale menos 1. Embora não seja 1, como eu falei anteriormente, mas em módulo esse valor é 1. O próximo, seno de 270. O seno de 270 é menos 1 e o cosseno de 270 deu 0. Então, você vê que sempre muda de 90 em 90. 90 e 90. 90 mais 90, 180. 180 mais 90, 270. Então, esses valores são primordiais de vocês terem de cabeça, tá? Tanto esse da tabela que a gente viu aqui em cima, quanto esses ângulos que começa do zero, vai de 90 em 90, e aí sempre alterna entre 0 e 1, 0 e 1. Você pode pensar nisso aqui, ó. Pega um círculo, tá certo? E pensa o seguinte, o que é que a gente faz? A gente vai dividir esse círculo em 4 partes. Bom, esse daqui vai ser o cosseno. Em vez da gente chamar do eixo X, a gente chama eixo cosseno. E esse daqui vai ser o eixo seno.
Então, a gente vai pegar esse carinha daqui, ó, esse ponto, que vai ser o 0 graus, esse ponto aqui, ó, que vai ser 90 graus, porque aqui eu tenho um ângulo reto. Aqui, esse ponto 180 graus e esse ponto 270 graus. E aqui 360 graus. Sempre de 90 em 90. Estou fixando de novo. Sempre pensa de 90 em 90 porque esses ângulos aqui, ó, são ângulos retos e a gente tem numa circunferência completa em graus 360. Então, ó, se vocês pensarem esse círculo aqui, ó, de raio 1, esse raio é a distância, né? Do centro até o ponto que eu estou considerando, ó. Essa distância vale quanto? 1. Bom, e aí, ó, fica tranquilo. Esse ponto aqui, então, primeiro vem o eixo X. O eixo X é o eixo do cosseno. Cosseno e o eixo Y é o eixo dos seno. Então, tudo que eu colocar aqui nesse par ordenado vai ser o primeiro valor vai se referir ao seno e o segundo valor ao cosseno. Para quem já sabe da ideia, bom, esse ponto aqui x é 1 e o y vale 0. Então, o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Mas é como eu falei, aqui eu só tô para ver se você lembra dos valores, tá bom? Então, ó, esse ponto aqui, ó, que ponto é esse? Bom, esse ponto não está no eixo X, então ele é 0. E o seno dele vale quanto? 1. 0 e 1. Por isso que o seno... Sempre a gente olha primeiro o cosseno aqui, ó. Cosseno é 0 e o seno vale quanto? 1. Já aqui, ó, que está do lado oposto, esse cara vale menos 1 e aqui 0. E esse daqui? Esse daqui vale 0 e vale menos 1. Então, esses daqui, ó, é uma outra maneira de lembrar desses valores. Aqui eu estou falando de uma maneira bem resumida. Não sei nem se vocês conseguiram captar a ideia do que eu estou falando. Mas quando vocês forem estudar os ciclos trigonométricos que eu pedi para vocês, então vocês vão ver esse círculo aqui, ó. Aí o professor lá vai explicar tudinho direitinho para vocês. Então, vamos ao exercício aqui, ó, para a gente ver como é que faz. Então, a figura mostra um bloco de cristal imerso no ar. Veja aqui, ó, ele está ao redor dele, tem um ar envolvendo ele. Então, tudo isso aqui, ó, ao redor do bloco tem ar. E aqui é um cristal. Esse cristal pode ser um cristal de vidro, tá? Pode ser um cristal de gelo, qualquer tipo de cristal, não importa. Para uma certa luz monocromática, temos o índice de refração do ar absoluto vale 1. A do cristal em questão aí vale quanto? Raiz de 2. A velocidade da luz no ar vale quanto? 300 mil quilômetros por segundo. Isso aqui ele deu, ó. Mas como a gente viu agora lá embaixo, nem precisava ter dado. Mas tudo bem, tá aí. O seno de 30 vale 1 sobre 2 e o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. E aí, o que ele pede na letra A? Determine a velocidade. Determine a velocidade de quê? Da luz monocromática no cristal. A letra A. Determine a velocidade da luz monocromática no cristal. Bom, eu já falei para vocês, aqui está o nosso cristal. Eu tenho que imaginar a luz que vai vir do ar para o cristal. Então, ó, imagina que isso aqui seja o raio de luz. Ó. O raio de luz vai atingir o cristal. Então, essa daqui é a minha região 1, não é isso? Aqui, ó. Região 1. Ou, como a gente vem falando, meio 1.
Bateu aqui na superfície do cristal. O que é que vai acontecer? Traço a reta normal e aí vai haver uma refração. A luz vai se refratar aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo de incidência, é o nosso I. E esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de refração, que é o ângulo que o raio refratado, que é esse raio aqui, faz com a reta normal. Essa daqui é a reta normal. Os ângulos são medidos a partir da reta normal. Veja que a gente tem o índice de refração do cristal, que a gente mediria como? A gente tem a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Nesse caso, vai ser a velocidade da luz, dessa luz monocromática no próprio cristal. Aqui em cima, ele falou o índice de refração do cristal. Vamos ver? Olha, quanto vale o índice de refração do cristal? Raiz quadrada de 2. Beleza. Se ele falou para mim o índice de refração do cristal, cara, vale quanto? Raiz de 2. Igual. Qual é a velocidade da luz no vácuo? Eita, é a mesma do ar. Quer dizer, aqui é 300 mil quilômetros por segundo, né? Arredondando. No ar seria aquela aproximação que eu mencionei para vocês. Dividido pela velocidade da luz no cristal. Tranquilo até aqui? Espero que sim. Bom, como é que a gente resolve isso aqui? Vou fazer meio pelos extremos. A velocidade da luz no cristal vai ser igual a 300 mil quilômetros dividido. Por que dividido? Porque antes aqui estava multiplicando raiz quadrada de 2. Né? Aqui quando eu faço meio pelos extremos, o raiz de 2 não vem multiplicando a velocidade. Aqui tem uma multiplicação, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, esse raiz de 2 sai daqui e vem para cá. Raiz quadrada de 2. Bom, não é comum a gente deixar a resposta com denominadores irracionais. Para isso, para a gente tirar essas raízes irracionais, a gente precisa fazer uma coisa que é chamada de racionalizar. Então, como é que eu vou racionalizar? Pego o numerador e o denominador e multiplico pelo mesmo valor do denominador, que no caso é raiz quadrada de 2. Então, isso aqui, 300 mil quilômetros por segundo multiplicado por raiz de 2 dividido, deixa eu botar aqui um vezes para não confundir com esse pontinho aqui, tá? A mesma coisa aqui, que é um vezes. E aqui, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 4. Quanto é que vale a raiz quadrada de 4? 2. Quanto é, então, 300 mil dividido por 2? 150 mil multiplicado pela raiz quadrada de 2. Qual a unidade? Quilômetros por segundo. Bom, esse daqui é a resposta da letra A. Qual é a velocidade daquela luz nesse cristal aqui? 150 mil multiplicado por raiz quadrada de 2 quilômetros por segundo. Essa daqui é a nossa letra A. Vamos à letra B. Qual é o ângulo de refração do raio? Então, ele quer saber o que? Ângulo de refração. Ele está interessado em saber qual é o valor de R aí. E ele continua, de luz que propagando-se no ar. Onde a luz estava se propagando? No ar.
incide no cristal com um ângulo de incidência de 45. Caramba, ó, ângulo de incidência de quantos graus? 45. Então ele acabou de me informar que ângulo é esse aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele acabou de me informar que esse ângulo de incidência vale quanto? 45 graus. E ele pergunta, então qual é o meu ângulo de refração? Poxa, meu ângulo de refração, vamos lá calcular. Para isso, quando a coisa envolver ângulo, a gente vai ter que usar, provavelmente, está se estudando a refração da luz. Então, para isso a gente vai ter que estudar, vai ter que aplicar a lei de Snell-Descartes. N1 seno de I igual a N2 seno de R. Esse N1 é o meio 1, o índice de refração do meio 1. O N2 é o meio 2, o índice de refração do meio 2. Não é isso que a gente viu? E o meio 1 sempre vai ser o quê? A luz incidente. E no nosso caso, está vindo de onde essa luz incidente? Ela vem do ar. Então, o nosso N1 vai ser o N de quem? Do ar. O meio 2 vai ser quem? É o para onde vai a luz refratada. Ou o raio de luz refratado, né? Então, o meio 2 é para onde vai a luz refratada. Que no caso vai para onde? Para o cristal. Então aqui a gente vai usar o N do cristal. Beleza. Quanto é que vale o N do ar? O N do ar é aquilo que eu falei, é aquele valor aproximado e que a gente vai considerar N igual a 1. Quanto ao índice de refração do cristal? A gente acabou de ver, fez uma questão ali em cima, na letra A, e viu que valia raiz quadrada de 2. Não é isso? Quanto ao ângulo de incidência? 45 graus. Então, ó, vamos aplicar esses valores aqui na equação de Snell-Descartes. Então vai ficar o N1 é o N do ar, o seno de I, o I vale 45. Então, ó, seno de 45 igual a N2, quem é o 2? É o cristal. Seno de R. O R eu não sei quanto é que é. Bom, vamos lá. O índice de refração do cristal vale 1. O seno de 45 é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Aquela tabelinha que a gente viu lá em cima. O índice de refração do cristal vale raiz quadrada de 2 vezes o seno de R. Beleza. Tá vendo que o raiz quadrada de 2 está multiplicando aqui? Ele também não está multiplicando tanto do lado esquerdo quanto do lado direito? Então, ó, eu posso simplesmente chegar aqui e cancelar. Ah, professor, eu não entendi não, por que cancela não? Pô, pensa assim, cara. Raiz de 2 sobre 2 multiplicado por 1 é o próprio raiz quadrada de 2 sobre 2. O seno de R, então, será raiz quadrada de 2 sobre 2. Mas aí, ó, eu vou ter que dividir, não está multiplicando aqui, eu vou ter que dividir tudo isso por raiz quadrada de 2. Esse raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 sobre 1. Eita, eu cheguei numa coisa que é divisão de duas frações. Para resolver isso, ó, o seno de R, repito o numerador, multiplico pelo inverso do denominador, que era só ter cancelado, como eu mencionei ali em cima. Ó. Raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2.
O seno de R deu igual a 1 sobre 2, mas eu não estou interessado no valor do seno. Eu quero saber qual é o ângulo. Bom, o ângulo cujo o seno é 1 sobre 2, por aquela nossa tabela que a gente viu anteriormente, o R tem que ser quanto? 30 graus. Por quê? O seno de 30 graus vale quanto? 1 sobre 2. Então, eu vejo ó, que se eu colocar no lugar do R aqui 30, eu chego que o seno desse ângulo vai ser 1 sobre 2. Logo, o R tem que ser 30. Letra C. Qual é o ângulo de refração do raio de luz que, propagando-se inicialmente... Ó, inicialmente ele está onde agora? Inicialmente ele está onde? Hã? No cristal. No cristal. Esse raio está no cristal. Inicialmente. Ele incide na superfície. O que é incidir na superfície? Ele bater nessa superfície de separação. E eu não falei aqui, vou falar agora. O nome da superfície que separa esses dois meios é chamado de dióptro. É uma superfície imaginária. Tá certo? Eu vou... Essa parte aqui, ó. Você pode imaginar que aqui, ó, nessa superfície que separa o cristal do ar, que é uma superfície plana, nesse caso aqui dessa questão, essa superfície ela é chamada de dióptro. É um nome feioso, mas que vocês vão ver muito. Dióptro é uma superfície imaginária, ela não existe, mas aí você imagina que tem uma superfície que separa essas duas regiões, tanto a do cristal quanto a do ar, no nosso caso aqui. Então você pode ter vários dióptros, tá? E de vários formatos. Geralmente o mais comum é o dióptro plano, que a gente vai usar mais. Mas eu posso ter um dióptro curvilíneo também. Mas não esquece disso, inicialmente esse raio estava se propagando onde? No cristal. Então o nosso N1 agora, o N1 vai ser o primeiro meio, que era onde? No cristal. Aí troca. Não vai ser mais o N1 da letra B, porque na letra B o raio vinha do ar. Agora o raio está vindo de onde? Do cristal. Então, o N1 vai ser o cristal. E o N2 vai ser quem? O ar. Porque depois que ele incide na superfície de separação com o ar, com um ângulo de incidência de quantos graus? 30 graus. Ele está falando de ângulo de incidência aqui. Aí vê só. Espera, eu vou desenhar aqui a figura. Aí vejamos. Eu vou desenhar aqui a figura só para ver se vocês compreenderam essa ideia. Esse aqui é o cristal, tá? Tá aqui, cristal. E aqui está o ar. O que que acontece? O raio de luz, ele começa aqui, ó, no cristal. Bateu na superfície. Essa superfície imaginária que separa os dois meios, ela é chamada de dióptro, tá certo? Eu coloquei aqui serralhadinho, mas ela é uma superfície plana no nosso caso aqui. Isso aqui é o nosso dióptro. Dióptro, e você pode dizer até chamá-lo de dióptro plano. O que que vai acontecer? Ela vai ser refratada. Que ângulo eu vou incidir nesse cristal aqui com a normal? 30 graus. E ele quer saber qual é o ângulo de refração aqui. Agora mudou. Esse nosso raio aqui é o incidente. E esse daqui é o raio refratado. Raio refratado. Se eu fosse fazer agora, o meu N1 vai ser o N do cristal, tá? Que é onde está acontecendo o raio que incidente. O N2 vai ser o que? O N do ar, que até vale 1. A gente sabe que aqui vale raiz quadrada de 2.
Aqui é onde o raio é refratado. Beleza, vamos lá. N1 seno de I igual a N2 seno de R. Lei de Snell-Descartes. O N1 é de onde a luz está começando, o raio incidente, que nesse caso é o cristal. E vale quanto? Raiz quadrada de 2. O seno de I, que é o seno de 30 graus. N2, que é o do ar, aqui ó, que vale 1. Seno de R. Então, ó, seno de 1 vezes R dá o próprio seno de R. Seno de 30, lembra da tabela, 1 sobre 2. Então, estou multiplicando raiz quadrada de 2 por 1 sobre 2. Então, o seno de R vale, então, raiz quadrada de 2 sobre 2. De novo, não estou interessado no valor do seno, eu quero saber qual é o ângulo que isso aí dá raiz de 2 sobre 2. O ângulo R vale 45 graus, se você olhar na tabela trigonométrica. Vê que coisa legal. A gente tem aqui o cristal. E na letra anterior, não essa que a gente fez, o que aconteceu? O raio incidente veio com um ângulo de quantos graus? 45 graus. E ele fez o seguinte, ó. Lembra que se não tivesse o cristal ele iria em linha reta? Não é assim? Se não tivesse o cristal, esse raio aqui ele viaja em linha reta. O que é que vai acontecer? Quando a gente estudou lá, a resposta deu 30 graus. Ou seja, ó, o que é que aconteceu com esse raio? Ele está formando um ângulo agora de quantos graus com a normal? 30, não foi isso? Nessa letra agora, que a gente acabou de fazer, o raio batia no cristal, formava um ângulo de 30 graus aqui e saía aqui, ó, com que ângulo? Com 45 graus. Bom, a gente estudou já sobre esse fenômeno aqui. É chamado de reversibilidade da luz. Se você vê qual é a diferença da situação 1 para a situação 2. Que diferença é essa? É que na situação 2, a luz faz o caminho inverso da situação 1. Ele faz isso aqui, ó. Vê se não é. Preste atenção. Aqui, ó. Em vez dele estar para fora, aqui, ó, ele está para dentro. Claro que aqui é só questão de rebater. Mas aqui, ó o ângulo. Se você imaginar que ele está entrando aqui, ó, no cristal, ele está vindo de que meio? Do ar. Se ele estiver fazendo o caminho inverso. Com que ângulo ele está formando? 45 graus. Aqui também. Aqui é o raio incidente, está formando que ângulo? 45. Está vindo de onde? Do ar. Então, é a mesma situação. Refratou, aqui teve a refração. Que ângulo foi esse? 30 graus. Novamente aqui, ó, refratou, ó. Que ângulo foi esse? 30 graus. É o mesmo trajeto do raio de luz. Aí o que eu quero que vocês agora aprendam, vê? Quanto é o índice de refração do ar aqui? Não é 1? O índice de refração do cristal é ou não é raiz quadrada de 2? Qual número é maior? 1 ou raiz quadrada de 2? O maior número daqui é o raiz quadrada de 2. Então, o que aconteceu? Vê, toda vez que o raio incidente
raio incidente, se ele tiver no índice de refração menor que o do segundo meio, que é esse daqui, ó. O raio incidente está vindo de um índice de refração menor para um maior. O que é que acontece com o ângulo? Aqui não era 45? Aqui não é 30? O que é que aconteceu com o ângulo então? Diminuiu. Então, ó, toda vez que o raio incidente vem de um índice de refração menor, o ângulo o quê? Diminui. Agora, se o raio incidente vir de um índice de refração maior, que é esse caso aqui, essa situação 2, que a luz estava vindo de onde? Do cristal. Raiz de 2 é maior do que 1. Então, se raiz de 2 é maior do que 1, então o que é que vai acontecer com o ângulo? Vai aumentar. Deixa eu colocar isso aqui para vocês. É assim, ó. Se o índice de refração do meio 1 for maior que o índice de refração do meio 2, então, ó, o ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência. Você inverte, lembra que o N2 está associado à refração. O N1 está associado com a incidência. Então, aqui eu inverto. E se for o contrário? Se N1 for menor do que N2. Bom, se o N1 for menor do que o N2, o R vai ser menor do que o I. Então, basicamente é isso, ó. Fazer aqui uma situação bem rápida. Imagina, vou botar um número mais fácil. Aqui é 1 e aqui é 3. Isso aqui são os índices de refração, tá? N1 e N2. O que é que acontece? Se a luz vier, se o raio incidente que forma esse ângulo aqui, ó, de incidência, esse ângulo de incidência aí, o que é que vai acontecer com o ângulo de refração? Vai aumentar ou vai diminuir? Então, ó, vamos lá. A segunda regrinha aqui, ó, que é o N1 menor do que o N2. O que é que vai acontecer com o raio refratado, o ângulo de refração? O que é que vai acontecer com o ângulo de refração? Vai diminuir. Então, ó, se viesse em linha reta, seria por aqui. Mas como não vai em linha reta, vai ocorrer a refração e diminui o ângulo, ó. Esse ângulo é menor. Aqui sofreu um desvio para dentro, vai encostar mais na reta normal. Essa daqui é a nossa reta normal. O ângulo de refração diminui. Já se a gente tiver aqui, ó, o contrário, a mesma coisa, 1 e 3, tá certo? Esse aqui é o N2 e esse daqui é o N1. Aí agora, vamos supor que aqui está a nossa reta normal, e venha o raio. Esse raio aqui, ó, ele é o raio incidente, que vai formar o ângulo de incidência. Pelo fato dele começar por um índice de refração que é maior, que é 3, comparado com 1, o que é que vai acontecer com o valor de R? Vai aumentar. Então, ó, se não tivesse essa superfície de separação, ele viria em linha reta. E o ângulo seria esse. Mas não é isso que está acontecendo. Vai aumentar o valor desse R. Então aqui, ó, esse daqui é o raio refratado. Raio refratado. Que vai fazer com que o ângulo, ó, sempre meço a partir da reta normal, ó, o ângulo aumenta. O ângulo aumenta. Tá bom? E para a gente finalizar, se no nosso problema aí da nossa questão,
Aqui o raio vem formando que ângulo aqui? 45, não é isso? Se esse raio viesse em linha reta, continuaria quanto esse ângulo aqui? 45 graus. Não ia sofrer desvio, não é isso? Mas a gente viu que o ângulo foi para quanto? O ângulo foi para quanto? 30, ó. Esse ângulo foi para 30. Eu pergunto para você agora, para a gente finalizar. E quanto foi esse desvio então? E quanto é que foi nosso desvio? Bom, professor, se não tivesse o cristal, ele viria com um ângulo de 45 graus, supondo essa normal. Então, se ele foi para 30, então esse desvio foi de 15 graus. Você vê que 30 mais 15 vai dar 45. E aí, como atividade, para vocês enviarem para o meio e meio, então eu quero que vocês façam um resumo de 10 linhas sobre esse conteúdo de refração. Se vocês podem pesquisar, botar exemplos de refração e resolva essa questão. Essa questão que eu vou estar enviando para vocês eu vou deixar lá também no Google Sala de Aula. Vocês respondem, certo? Tiram foto, colocam em anexo no e-mail e me enviam. Agora lembra de botar o nome, botar a série e botar a turma, porque isso facilita muito o meu trabalho na hora de corrigir o nome de vocês, tá certo? Então é isso. Eu vou parando por aqui para não ficar muito longo o vídeo e a gente se vê numa próxima, tá bom? Qualquer dúvida, vai lá no Google Sala de Aula ou então manda dúvidas por esse vídeo mesmo, bota no comentário lá, eu vou deixar aberto pelo YouTube. Um beijo aí para vocês e até a próxima semana.